pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Renata, da página Prof pra Prof. Nós estamos aí nesse projeto para essa conversa sobre as coisas que realmente importam na educação. E hoje é o nosso segundo papo da nossa conversa, né? Semana passada eu estou trazendo algumas palavras para essa nossa discussão, mas claro que dentro dessas palavras, a minha opinião, um pouquinho da minha discussão teórica sobre isso. Eu hoje até gravei um stories falando sobre isso, que a página ela se divide entre coisas práticas e teoria, porque eu acredito que nós, professores, precisamos ser e somos constantes reflexivos da nossa prática. Então, é necessária a teoria, é necessário esse papo, é necessário a gente conversar sobre isso, porque se a gente não para refletir sobre as coisas que envolvem a nossa prática, muitas das vezes a gente faz sem pensar, e às vezes as nossas aulas perdem um pouco do teor pedagógico, da riqueza pedagógica, exatamente por isso, porque a gente entra no automático e não reflete sobre a nossa prática, né? E hoje essa segunda palavra, e a segunda palavra de hoje está lá no post, que é a intencionalidade. A intencionalidade, ela permeia o nosso ambiente educacional. E por que é tão importante refletir e falar sobre isso? Primeiro, nós precisamos lembrar que todos nós temos intenções. Nós somos pessoas, nós somos seres pessoais. Então, as nossas ações, elas são intencionais. Não adianta achar que não existe intenção em todas as nossas ações, e inclusive nas nossas aulas. E quando eu falo de intencionalidade, eu falo num sentido positivo, né? As nossas bagagens, as nossas experiências, tudo que a gente traz, tudo que a gente entra com a gente na sala de aula. Faz parte desse professor, dessa Renata que entra na sala de aula. Eu não fecho a porta e deixo do lado de fora um pedaço de mim e só entra a matemática. Entra comigo, né? A minha família, a minha história, a minha fé, tudo isso entra comigo na sala de aula. É importante, claro que eu não estou falando que a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu estou falando sobre quanto você pensa sobre a sua intencionalidade quando você prepara a sua aula. Porque não pode ser diferente. Se todas as nossas atitudes são intencionais, as nossas aulas também precisam ser. E sabe o que é legal? Quando a gente reflete sobre intencionalidade, o que é importante refletir sobre intencionalidade? Além de estar na moda, né? E a gente precisar entender que termo é esse. Está na BNCC, então a BNCC também aborda isso. Se você quiser, vai estar lá na nossa página Prof pra Prof, também tem um link lá para você baixar a BNCC e poder estudar um pouquinho mais, né, sobre ela, e entender e ler aquilo tudo lá. Mas, além de tudo isso, né, o que é importante? Será que é só uma palavra da moda? Será que é só mais um modismo pedagógico? Ou será que é realmente importante essa reflexão? Bom, eu vou falar a minha opinião. Eu não acho que é modismo pedagógico. Eu acho que é realmente importante eu parar para refletir. Semana passada nós falamos das interações, né? Que elas entram com a gente. Se você não viu, assiste lá, assiste esse vídeo, tá? Tá muito legal. Tá aqui o link para você acessar esse vídeo com a gente. Mas tudo isso entra com a gente, entra nas nossas reflexões antes mesmo das ferramentas, antes da sala de aula. E quando eu paro para pensar, qual é a minha intenção com essa aula, com esse objeto de ensino, com esse objeto, né, a ser estudado, torna mais claro o caminho, o processo, o percurso a ser percorrido. Olha como é que isso vai fazer diferença no nosso planejamento, nos nossos objetivos a serem definidos, nas ferramentas a serem escolhidas. Faz toda a diferença no processo, vocês percebem isso? Porque quando a gente reflete sobre a intencionalidade, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem caminhos bem definidos. Nós vamos, então, ter uma ação consciente, planejada e executável.
E isso não vai gerar só uma aula, isso vai gerar uma sequência didática, né? Hoje em dia é outro termo também bem falado, a gente vai falar dele em algum outro vídeo, mas isso vai gerar uma sequência didática. Eu começo essa aula de hoje sabendo onde eu vou chegar lá no final dessa minha sequência, desse meu trabalho, né? São muitas reflexões que o professor tem. A gente não pode entrar em sala de aula assim, porque se a gente entra assim, a nossa aula perde o significado. Eu sei que o cansaço, a correria do dia a dia faz isso com a gente. E todo mundo já aconteceu isso. De ter uma aula que a gente não gostou, que não foi boa, já aconteceu isso comigo também. Porque a gente entrou e não conseguiu planejar como queria, não conseguiu buscar os recursos que queria, sentar e refletir sobre as verdadeiras intenções. Mas quando a gente consegue fazer isso, e é necessário que o professor faça isso, a gente percebe como fica diferente a nossa aula. A gente percebe a riqueza que essa aula ganha. Por quê? Porque a aula vai ganhar significado. E levar intencionalidade é significar a aprendizagem. Significar a aprendizagem, a gente ouve falar tanto disso, né? Eu tenho um tempinho de educação, eu tenho 12 anos já de educação, e desde que eu fiz magistério, eu ouço falar sobre aprendizagem significativa. Embora eu goste do termo significar a aprendizagem, até para a gente não se atrelar a uma única teoria, mas para que a gente fique um pouco mais geral, quando eu significo a aprendizagem, eu dou importância para esse objeto do conhecimento, eu dou importância para o que eu estou trabalhando. Então, se eu paro para pensar onde eu quero chegar, se eu sei as devidas intenções, eu vou significar a aprendizagem. Olha a riqueza que a nossa aula ganha. Esse processo, esse percurso passa a ser significativo e transformacional. Gente, é bonito demais isso, né? Mas é verdade. A educação transforma vidas. E eu acredito, eu sou professora de matemática, eu acredito que a matemática que entra comigo em sala de aula é para transformar vidas, é para levar criticidade, é para levar esse aluno a discussões, é para levar engajamento. Então, se eu consigo isso, eu preciso saber disso antes de entrar na sala de aula, porque senão pode ser que a gente não consiga atingir tais objetivos se a gente não define. E aí, só depois de tudo isso e de algumas outras palavras que a gente ainda vai falar aqui, é que aí a gente vai definir os recursos, as estratégias metodológicas, se tecnologias digitais ou não, né, os jogos, as ferramentas. Mas toda essa reflexão, ela antecede a prática. Galera, se gostaram, me contem, falem aí. Um forte abraço para vocês. Vamos refletir juntos e comentem comigo, contem. Vai lá no Insta e fala para mim o que você achou de tudo isso, se concorda, se discorda. Afinal, essa é a nossa sala para o nosso bate-papo. Tchauzinho. Tchauzinho.